Então, boa noite para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos amigos e também para todos os nossos seguidores da Rádio Latinos 33. Hoje estamos aqui em estúdio com um senhor que já passou pelo nosso estúdio, mas via chamada vídeo, ele e a Nathalie, por uma ocasião de uma entrevista que fizemos sobre o Border Lovers. E agora vamos falar com Pedro Amaral, e ele vai nos dizer como é que se passou agora, mais recentemente, com as exposições que tem feito umas exposições itinerantes, vamos dizer, por toda a França e por Portugal. Boa noite, Pedro, e obrigado por ter aceito o meu convite. Boa noite, Vítor. Boa noite, Rádio Latinos. E quero começar por dizer que é um prazer enorme e uma honra estar fisicamente na Rádio Latinos. E realmente, como o Vítor dizia há pouco, já tinha estado por videochamada. Temos eu, a Natália Afonso, o Carlos Farinha, o Matias Sodor e o Ivo, os 5 artistas deste coletivo que se chama Border Lovers, temos estado, começámos em fevereiro deste ano esta aventura, este pequeno circo, esta exposição itinerante que se deslocou entre várias localidades e entre Portugal e França, e que deu início em fevereiro numa galeria, numa Arré, a uma aventura que agora se aproxima do fim. A aventura é essa, enquadrada na temporada cruzada Portugal-França 2022, e que nós, com uma equação a que chamamos Casais de Sonho, ao associarmos de uma forma imaginária, num formato de casal, figuras da cultura portuguesa e francesa, procurámos, através desse tipo de equação que à partida, que só a imaginação e a pintura tornam possíveis, tentámos celebrar através destas apresentações os laços de amizade entre Portugal e França. Esta exposição que decorreu aqui em Bordeus, agora mais recentemente, como é que correu um balanço desta última exposição? A exposição aqui em Bordeus correu muitíssimo bem. Aqui em Bordeus, a exposição era digamos, de mão dada com o Comitê Sousa Mendes, e, portanto, portanto havia aqui uma outra equação, que era uma tentativa também de, entre aspas, casar ou pôr em diálogo a resistência francesa com o antifascismo português. E, portanto, sob a égide de figuras, das duas figuras principais, que são o Aristides de Sousa Mendes e a Simone Veil, mas também o Capitão Salgueiro Maia e a Simone de Seguin, uma das muitas heroínas da resistência francesa, também chamar a atenção para a importância, quando as coisas não estão bem, da resistência e da desobediência civil. Estas figuras, nomeadamente Aristides de Sousa Mendes e Salgueiro Maia, foram 2 desobedientes às ordens do Estado Novo. Primeiro Aristides, para passar os vistos que salvaram as vidas a milhares de judeus, e depois Salgueiro Maia, exatamente, 30 mil, e depois Salgueiro Maia, um militar, e para um militar desobedecer é uma coisa super difícil e poderosa, não é? Portanto, tem de se ter muita coragem. E é dele a frase, às vezes é preciso desobedecer. E, curiosamente, a resistência francesa tinha toda uma série de frases que eram também coladas clandestinamente nas paredes das ruas das vilas de Paris, de França, e tinham um dos lemas que era, eu vou dizer em português, obedecer é trair, desobedecer é servir. Ou seja, diziam eles naquela altura, aos cidadãos franceses, obedecer aos nazis é trair a França e desobedecer é servir a França. Portanto, eu não faço, e este coletivo não faz uma apologia da desobediência em geral,
chama apenas a atenção de que desobedecer quando se está sob ordens que são erradas é muito importante e é fundamental e pode ajudar a salvar o destino de muita gente. Com certeza, é isso mesmo. E a mensagem, eu acho que vocês passaram muito bem a mensagem através de traços de pincéis. Esta é uma mensagem muito bonita para quem viu e para quem ainda pode ver ainda. Onde é que pode ver ainda esta mensagem, vamos dizer? Olha, meu caro Vítor, pode ver ainda uma exposição deste projeto Casais de Sonho na Maison de Portugal, que está patente ao público, abriu no sábado passado e estará patente ao público até dia 14 de novembro, com uma vertente, a exposição da Maison de Portugal, tal como outras que fizemos neste projeto, tem uma exposição no interior da casa, no interior da Maison de Portugal, que pode ser vista, penso que todos os dias até, digamos, às 19 horas, mas há uma intervenção na fachada do edifício, na fachada do Batiment, e aí o parque do campus universitário só fecha às 22 horas, portanto, quem entrar no parque, no magnífico parque, diga-se de passagem, do campus da Cité Universitaire, pode ver uma seleção que nós fizemos das muitas obras que elaborámos para exibir no exterior de contextos em Portugal e em França. Pode ver essa seleção de forma livre e totalmente gratuita. Está aí, e totalmente gratuita. O que eu tenho aqui para mostrar, na realidade, é um postal de uma coleção de postais que fizemos com uma reprodução de uma pintura da Natália Afonso, um casal de sonho, o Abbé Pierre, fundador do Emaús, com a Rainha Dona Leonor, fundadora ou pré-fundadora da Santa Casa da Misericórdia. Esta mesma imagem é a imagem da última exposição que vai ocorrer desta programação, que vai ocorrer já depois do calendário oficial da temporada cruzada terminar, e vai acontecer em Marly-le-Roi, com abertura e com vernissage no dia 2 de dezembro e até 15 de dezembro, em Marly-le-Roi, onde se vai também falar do Alexandre Dumas, grande escritor. E, por acaso, só uma pequena nota pessoal, eu cresci, grande parte da minha adolescência foi a ler, acho que li o Alexandre Dumas todo, por culpa da minha mãe, uma doce culpa, e de facto sou um fã do Alexandre Dumas. Portanto, ele vai estar... O Alexandre Dumas só conhece os Três Mosqueteiros. E o Conde de Monte Cristo. Estes são os mais conhecidos. Aliás, penso que, dizia-me o Artur Silva, da Rádio Alfa no outro dia, também um grande amigo, que há um museu do Conde de Monte Cristo em Marly-le-Roi. Eu não sabia, irei tentar investigar. Depois há uma outra história deliciosa, mas que é, o Conde de Monte Cristo tem uma sequela, e essa sequela foi escrita por um português, com o consentimento do próprio Alexandre Dumas. Mas pronto, isto é uma outra história que daria, mas é mais um cruzamento entre França e Portugal, sem dúvida alguma. Portugal e França têm uma grande história. Se nós formos analisar, fazer uma pesquisa, tem coisas interessantíssimas. Incluindo as próprias invasões francesas, mas que são fruto de uma época e são fruto de um contexto e de um homem que era Napoleão. Não é tanto por aí que nós vamos, isso são factos históricos que aconteceram. Nós gostamos mais de realçar os aspectos positivos, e um dos aspectos positivos é, quer se queira, quer não, que de facto a França acolheu os portugueses durante o século XX. Se calhar nem sempre acolheu da maneira ideal, mas o que é facto é que acolheu. E o que é facto é que muitos portugueses vieram para aqui pelos mais variados motivos, muitos porque Portugal era muito pobre, e muitos também vieram por motivos políticos, porque eram perseguidos pela polícia política, e ainda mais para fugir à guerra colonial. Houve muitos portugueses, como tu sabes, Vítor, que vieram para aqui fugidos à guerra colonial. Pedro, sobre estes tempos, estes dias que tens passado fora, qual é o balanço que fazes de tudo o que tens passado fora? Tu andas, daqui a pouco há 6 meses que andas fora de casa, com estas exposições. Tem sido bom, tem sido... Foi uma aventura maravilhosa.
e difícil por vezes, não é? Eu estive, isto começou em França em fevereiro, eu estive em França de fevereiro a maio, pelo meio ainda houve-me ido ao Brasil com o projeto Border Lovers, mas com uma outra equação que era uma homenagem ao José Saramago, em colaboração com a Embaixada de Portugal em Brasília, e depois houve um regresso a Portugal. Eu cheguei a Portugal depois em inícios de junho e depois voltei à França em finais de setembro. Depois voltei a Portugal e agora estou de volta e amanhã regresso a Portugal, se Deus quiser. Foi uma aventura, foi um trajeto, foram 9 meses. Foi uma viagem com muitas coisas boas, das quais eu realço, obviamente, o contacto humano com os franceses e muito com a comunidade portuguesa, para quem eu envio um enorme abraço e tenho um enorme orgulho de ter contactado com muitas pessoas da comunidade portuguesa, das comunidades portuguesas em França, que ocupam neste momento, têm um respeito por parte da França, por mérito próprio, porque estão aqui há décadas e aqui asseguraram uma presença e têm desenvolvido todo um tipo de trabalho de muita qualidade e conseguiram, através da sua maneira de ser e da sua postura e da sua seriedade e dedicação ao trabalho, conseguiram conquistar o respeito dos franceses. Portanto, nós portugueses temos, de facto, e somos uma comunidade interveniente na sociedade francesa por mérito próprio. Eu digo nós, eu não faço parte, eu só admiro e envio um enorme abraço para os milhões de portugueses que aqui estão há décadas e que têm desenvolvido esse tipo de trabalho. E para eles também gostava muito de dedicar toda esta aventura que têm sido os casais de sonho. Muito obrigado, Pedro, Obrigado, Vítor. por esta pequena intervenção que nos concedestes aqui à Rádio Latinos 33. E já sabes que tem uma porta aberta sempre que precise de algo, seja aqui em Bordeus, seja no outro lado. Olha, aproveito também para agradecer e para desejar as maiores felicidades à Rádio Latinos 33, muitos anos de vida. Muito obrigado. E porque vocês desenvolvem um trabalho muito importante, mesmo muito importante. E, portanto, um enorme abraço. Um abraço, Pedro. Até já. Até já. Ora, foi assim que ficámos com esta pequena intervenção com o Pedro Amaral. Ele irá passar mais vezes aqui na nossa Rádio Latinos 33. Muito obrigado a vocês por nos confiarem a vossa audiência.